Hoje a gente vai conversar sobre uma operação que muita gente só percebe quando há algo de errado, né? Que é a alimentação coletiva. Por trás de uma refeição servida todos os dias em empresas, hospitais, indústrias e grandes organizações, existe uma cadeia complexa de fornecedores, contratos, qualidade, custos, segurança e acompanhamento contínuo. Para falar sobre esse bastidor, né, estão aqui comigo dois convidados. O primeiro é o Getúlio Barroso, sócio-diretor da ATAC Assessoria. A ATAC, ela atua há décadas no setor de alimentação coletiva, ajudando empresas a estruturar processos de contratação, acompanhar contratos e auditar a qualidade técnica das operações e tomar decisões mais seguras em um serviço que impacta diretamente a rotina de milhares de pessoas. Seja bem-vindo, Getúlio. Muito prazer em estar com vocês aqui. Estou à disposição para conversar sobre esse tema que todo mundo conhece, todo mundo tem um pouco de cozinheiro, se não é cozinheiro, pelo menos de gostar de uma boa refeição. E a gente também está aqui com o André, que está sempre aí comigo aqui no Cubo Verde, fundador da Vértice, do Task Rush. O André vive há anos o desafio de organizar projetos, né, acompanhar equipes e transformar a estratégia em execução. Fala comigo, André, tudo bom? Pessoal, mais uma vez, um episódio que vai enriquecer muito aí quem nos escuta com frequência. E hoje a gente está com um convidado aqui muito diferente, que é o Getúlio, com essa bagagem aqui, que já ele vai contar tudo pra gente. E já vou dar um spoiler aqui, hein? Gerenciamento de projetos nessa parte de alimentação industrial. Será que eu posso falar isso, Getúlio? Pode. O pessoal fala em alimentação coletiva, cozinhas industriais, restaurante de coletividade, mas é isso que o Adriano falou no início, alimentação para empresas, para hospitais, escolas. Esse é o nosso foco diário, assim, e nós botamos muita emoção naquilo que a gente faz. Legal. E por que o Getúlio está aqui com a gente, né? Alimentação industrial, alimentação coletiva, o que isso tem a ver com o universo de gerenciar projetos? Fica aí com a gente que vocês já vão descobrir isso já. E eu queria começar, né, já com uma provocação aqui para o Getúlio, que para quem olha de fora, né, a alimentação corporativa ela pode parecer só a contratação de um fornecedor. Mas eu queria saber, o que torna essa operação tão estratégica e complexa para uma empresa? Sim, ela é bem complexa, sabe, Adriano e André? Nós, quando somos contatados por algumas empresas, primeiro nós temos que saber o que é valor para essa empresa, qual é a necessidade dele. Ele quer uma refeição de alto padrão, ele precisa montar a cozinha, só tem um terreno ali, tem que fazer a obra, ou tem um espaço e ele quer que monte a cozinha. Qual é o padrão alimentar que ele tem? Qual é o número de funcionários? Ele quer servir um lanche para quando o funcionário chega na unidade? Ele tem quantas refeições? Tem ceia, tem desejum? Ele quer uma cantina para colocar? Qual é a necessidade que tem? Tem o sexo feminino, se bem que hoje as mulheres estão comendo tanto ou mais do que o homem. Eu entro em cada restaurante, eu vejo umas bandejas assim, ó, bem cheinhas, né? Então, eu ia falar assim que normalmente, antigamente, a gente cuidava mais isso aí com relação a quantas mulheres e quantos homens tem nos clientes. Então, nós sentimos o que o cliente precisa, fizemos várias entrevistas, muitas vezes é demorado isso, tem clientes que nós só conseguimos realizar o bid depois de muito tempo, meses, muitas vezes até anos, e aí conseguimos colocar no bid para ele ver o que ele quer. Ele quer uma empresa grande, quer uma empresa local, quer uma empresa média, quer uma empresa de dono. Então, nós temos que sentir, nós não resolvemos, nós não impomos nada.
Quem resolve é o nosso cliente. Nós colocamos a situação dele. Se ele quer um buffet livre, ou se ele quer a proteína e o restante livre, ele quer quantas sobremesas, ele quer refrigerante, quer suco, nós vamos sempre orientando. O cliente quer o melhor serviço possível, mas quer gastar uma ninharia. Peraí, não é bem assim. Então tudo a gente tem que explicar qual é a necessidade dele. Você falando aí agora, deu para perceber que você tem uma experiência e já lidou com diversos casos, né? Sim. A ATAC, ela tem uma trajetória rara, né? Que são 5 décadas acompanhando um setor que mudou bastante, né? Tanto em escala quanto em exigência de qualidade, controle de resultado. Mas dentro dessa história longa, houve também transformação, né? E há cerca de 20 anos a empresa está operando diferente, se eu entendi corretamente, né? Aí eu queria saber, para acontecer essa virada, né? O que mudou? Por que ela foi necessária, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da ATAC aí, falasse um pouquinho desses 52 anos de história que ela tem. Eu iniciei o culpado de eu ter entrado isso aí foi o meu sogro, seu Ariosto. Eu estava desempregado, recém-casado, e ele tinha se aposentado e ele passando na frente de um prédio, viu uma cozinha enorme chamada Embral, e com poucas refeições sendo transportado. Ele, curioso que ele era, entrou lá, falou com os donos e disse: olha, eu me proponho a movimentar essa cozinha. Aí me chamou e eu topei também. E tivemos um sucesso tremendo assim, era refeições transportadas. O que é refeição transportada? Tem uma cozinha central e ela transporta para várias empresas. Então foi aí o início que nós tivemos. E depois conseguimos, aí tivemos uma cozinha própria também, depois de um determinado tempo. E sempre paralelo a isso, eu particularmente trabalhando com assessoria. Mas também às vezes que eu tive cozinha própria, foi um desastre. Então eu me considero um ótimo consultor, desculpe a falta de modéstia, tá? Mas eu, como administrador, eu sou muito ruim. Tá? Eu não tive sucesso nenhum, não consigo nem avaliar assim, o que eu errei tanto. E como consultor, eu realmente posso dizer que é um sucesso, e eu estou sempre procurando prosperar nisso, buscando conhecimento, com muita humildade, assim. E uma palavra assim aqui, que nós três, a Renata, o Murchon e eu, nós valorizamos muito é relacionamento. Então, se tiver uma palavra hoje assim, ó, que a gente busca nas pessoas que trabalham conosco, tenha um bom relacionamento. Muitas vezes a pessoa pode não ser tecnicamente assim, ó, excelente e tudo, mas se ela tiver um bom relacionamento com o André, com o Adriano, daqui a pouco até o cliente vai ajudar essa pessoa a crescer, vai resolver os problemas. Não tem assim, ó, em alimentação não tem, o cliente quer até o pior que tem. Então eu até, são tantas as situações que eu já vivi, já estou rascunhando um livro sobre as histórias. Tem histórias sérias, tem umas que são meio traumáticas e tem muitas que são muito engraçadas, né? O meu sogro tem uma que chegou numa metalúrgica ali, nós estávamos na frente lá, o peão chegou, bateu na bandeira: olha só aqui, ó, que eu encontrei aqui no feijão. Aí chegou, mostrou, o seu Ariosto chegou, pegou um cascudinho, chegou e... é tempero. Chegou e comeu o cascudinho. Acredita nisso? Matou a prova do crime, né? A prova do crime. Então, são histórias assim que acontecem no segmento. Então, não adianta o cliente quer. Sempre assim, ó, se nós formos num restaurante, nós três, o André vai achar a comida muito boa, o Adriano nem tanto, eu vou achar ruim. Então, o paladar é uma coisa fantástica, assim,
e essas empresas que fornecem são umas heroínas. Ô Getúlio, e depois desses 50 e tantos anos gerenciando, assessorando essas empresas, talvez a nossa audiência aqui esteja, no sentido da palavra aqui, mais acostumada a ver a prestação de serviço como uma gestão de projetos que tem começo e meio e fim. E, salvo engano, vocês atuam muito nessa frente de licitações também, né? Sim. E como é que é? Vamos falar aqui, vou chamar isso de pré-projeto, que é quando você está participando de uma licitação, antes de saber se vai ganhar o cliente ou não. Você pode contar para a gente aqui como que vocês fazem essa gestão dessas licitações? Lógico que acredito, né, com o fato de vocês estarem tanto tempo no mercado, vocês já têm o caminho das pedras que vocês podem seguir em relação a isso, mas falando dessa fase do pré-projeto, e abrindo um parênteses aqui, porque em um dos episódios anteriores que a gente gravou, a gente estava conversando com um engenheiro da parte de projetos industriais, e ele estava contando muito sobre o pré-projeto, que às vezes o pré-projeto dá mais trabalho do que o projeto mesmo, depois que ele entra e está sendo executado. Sim. Mas essa parte da licitação, a parte que é burocracia pura, como é que vocês gerenciam isso até saber se deu certo ou não aquele cliente que está para entrar? Cada projeto, não existe um projeto igual ao outro. Cada projeto tem os seus diferenciais, as suas características, quem gerencia isso. Então é muito importante esse pré-projeto, que a gente chama assim, para sentir que a gente vai colocar no bid exatamente aquilo que o cliente quer. Então no início nós fazíamos os bids, escolhia as empresas, chegava a fazer uma pontuação e o cliente escolhia aquele bem entendia. Muitas vezes a que melhor pontua não é aquela que vai, daqui a pouco tem um preço que nós dizemos assim, olha, esse preço o cara não vai conseguir operar, tá? Então acho que é arriscado. Então nós sempre orientamos eles com relação a isso. Olha, ele botou um quadro aqui que é impossível com esse quadro. Então daqui a pouco, no terceiro mês, ele já vai pedir água e já vai dizer que não está conseguindo operar. Então, nós analisamos essa parte técnica, que talvez aí seja um diferencial, que as empresas não conseguem, por ela, fazer um bid se não tem o conhecimento que nós temos, certo? Daqui a pouco, será que colocando 180 gramas de proteína é suficiente para o meu trabalhador? Será que se eu colocar uma proteína, posso ter opção? Arroz e feijão à vontade? Então, toda essa análise técnica, o investimento que vai ser feito, como é que uma empresa vai ter condições de avaliar se a montagem da cozinha vai ser correta? Muitas vezes a gente vê mesmo empresas que fornecem maquinários, equipamento, eles orçam muito a mais do que realmente é necessário. E isso não tem milagre, está no preço. Então, nós também administramos isso aí, tá? Então, a montagem da cozinha. Nós fazíamos o bid, chegava, dava o vencedor e saía fora. Aí nós começamos a ver que daqui a pouco, puxa vida, aquilo que foi combinado, aquilo que foi contratado, não está sendo cumprido. Então, aí nós mudamos. Nós começamos a provocar a interlocução técnica, que é depois de iniciado o processo, nós também fizemos o acompanhamento para ver se aquilo que está contratado está sendo realizado. Então, nós temos algumas ferramentas, que é o SLA, que lá atrás nós já montamos desde o edital, tá? Nós, em vez de colocar um valor alto para cobrança, nós cobramos um pequeno percentual sobre o faturamento e já consta no edital. Tem empresas que não se sentem confortável que vá no edital, eles preferem que eles paguem. É a minoria, mas tem
tem alguns que preferem isso aí. E no início, assim, ficava os próprios fornecedores, as cozinhas, não sabiam direito como é que ia ser essa interlocução, e no final eles viram que nós podemos ajudá-los a desempenhar um bom trabalho e fazer um elo de ligação técnica, por isso o nome interlocução técnica, com o cliente. Tá? Nós falamos a linguagem do cliente e também a linguagem técnica, que muitas vezes não se consegue fazer. Então, nós temos uma auditoria que é maravilhosa. Agora mesmo, a partir de julho, vai ser, principalmente em São Paulo, que é o grande movimento de alimentação. Todas as maiores empresas, 50%, 60% do faturamento delas corresponde ao estado de São Paulo. Tá? Então, eles colocam essa necessidade desse investimento, em pessoal, tudo, o dia a dia, tudo assim, é muito complexo. Então, tudo ali é feito através dessa interlocução técnica, assim, a auditoria nossa é fantástica, assim, ó. É fantástica. Quando eu falei de julho, que vai ser a vigilância sanitária, mudou uma série de atributos, nós estamos saltando na frente, já prevenindo eles com relação a isso. Tá? Então, nós temos 46 auditoras técnicas de uma empresa que parceira nossa. Em todo o Brasil eles fazem auditoria, seja em Pernambuco, na Bahia, Maranhão, em todas as empresas eles vão lá, fazem uma auditoria, dependendo do contrato, ela pode ser mensal, bimestral, trimestral, tá? Dependendo do tamanho. Então, esse é o nosso contato, e isso aí nos dá um vínculo muito grande assim com o cliente, né? Essas reuniões são feitas, existem alguns processos nossos, tá? Que não são iguais em todas as unidades, mas as nossas gerentes que operam junto ao cliente seguem um checklist, reuniões mensais, às vezes até semanais com alguns clientes, para sempre, se surgir qualquer probleminha, já matar no início ali, para não deixar seguir. Esse é o nosso dia a dia. E Getúlio, você falou bastante aí sobre esse ponto, né, dos desafios, né, que acontecem no dia a dia aí de vocês, e que vocês veem nas empresas, né, e o setor da alimentação coletiva, os desafios são, né, diversos, né, tem escassez de mão de obra, tem rotatividade, desgaste em operação de grande volume, e aí eu queria saber, né, o que a gestão de pessoas na alimentação coletiva ensina sobre gestão no geral, e qual aprendizado você levaria para outros setores, por exemplo? O que você poderia dizer do setor da alimentação para os outros setores né, de conhecimento mesmo? Eu falei no início, né, com vocês, assim, que quem gerencia pela parte das empresas fornecedoras o contrato são nutricionisestas. Elas são preparadas tecnicamente, mas não são preparadas para administração. Então, muitas vezes, elas procuram estar muito... Como elas estão no dia a dia com o cliente, daqui a pouco é normal que deem até mais do que foi contratado. Então, uma gramagem maior, alguma coisa melhor, enquanto elas não olham aquilo ali com um olhar de lucro que tem que ter, que é obrigado a ter em qualquer empresa. Né? Então, é uma mão de obra, a gerencial tem que ser trabalhada muito com essa parte de lucro. Com relação à mão de obra operacional em si, que são auxiliares de cozinha, é um problema muito sério. A rotatividade parece que perde só para a construção civil. Por R$50 estão trocando. Então, o pessoal vai em igreja, vai em cidade do interior, vai em tudo que é lugar atrás de gente, procura trabalhar com funcionários temporários. Olha, se não faltar, ganha uma cesta básica a mais. Se não faltar, ganha R$300, R$400 a mais. Então, tá um problema, assim,
não é, acredito que não seja do segmento, mas o segmento está muito difícil. Está muito difícil. Então, nós não temos nós fiscalizamos mais e sentimos esse problema. Nós não temos poder de gestão com relação a isso, né? Nós procuramos, assim, cobrar que o quadro que foi orçado seja cumprido, né? Orcei 50 pessoas nessa unidade. Pô, tá indo sempre 30 pessoas ali, daqui a pouco tá a nutricionista lavando bandeja, o auxiliar administrativo tá na linha de distribuição. Então, nós sentimos o problema da mão de obra, tá? Procuramos discutir, mas não temos o poder de gestão sobre esse pessoal, né? E sabemos que é um problema que está impactando muito. No início, assim, há uns 30 anos atrás, a mão de obra correspondia de 15% a 20% na composição de custo. Hoje, está acima de 35% na composição, a mão de obra. Então, é difícil, e mesmo assim não tem. E ao contrário de outros segmentos, né, Getúlio, que a gente tem aí atualmente a ajuda da inteligência artificial, essa Sim. base da cozinha, no seu caso, é a base da engrenagem, né? Não adianta a gente ter a licitação bem feita, todos os protocolos bem feitos, o nutricionista melhor do mundo, melhor gestor de projeto lá, e a gente não tem quem faça comida para os funcionários, né? Para toda é uma cadeia imensa, né? Então, realmente é o ponto mais sensível, né? Porque além dessa escassez que hoje eu acredito que vários segmentos estão sendo afetados no Brasil por N motivos, vem acontecendo, é um fator que ainda foge da sua alçada, né? De poder contratar e tudo mais, e além do mais, essa pessoa tem que ser do nicho do alimentício. Então, eu vou contar dois exemplos para vocês que estão muito legais, assim, para ver assim que o perfil de uma pessoa que a gente precisa. Eu fui umas 3 semanas atrás numa unidade lá em Santo André, acompanhando a nossa gerente, né? E eu fiquei encantado com uma senhora que estava servindo, era frango e almôndega. E ela servindo e dizia, seu André, tá muito bom esse franguinho, e num sorriso, e feliz da vida, e olha essa almôndega aqui, seu Adriano. Porra, eu fiquei encantado, assim, com ela, a felicidade que ela tinha, se possível, chamando pelo nome algumas pessoas, assim, né? Eu fiquei admirando, assim, quando terminou o almoço, eu almocei, depois procurei, e cheguei e disse assim, olha, meus parabéns, eu fiquei encantado, eu vou tirar posso tirar uma foto com a senhora e eu vou mandar pro dono da sua empresa, né? Aí tirei uma foto, mandei, aí o cara, o que foi isso, Getúlio? O cara me ligou logo, assim, uns 15 minutos depois, aí eu cheguei assim, fiquei encantado com a tua funcionária aqui, tudo, então parabéns por isso. Aí ele pediu para falar com ela. A mulher se emocionou, assim, chorava, alérgica. Então, aquela pessoa ali tem o DNA da cozinha. Talvez o mérito até seja da gerente que conseguiu fazer essa equipe. Eu fui em outra empresa, que serve 6.000, 7.000 refeições, tá? E todo mundo se queixando de mão de obra, e eu falei com umas 7, 8 pessoas assim, todo mundo feliz da vida. Perguntei para a gerente, pô, não falta ninguém aí na... Não, aqui tá todo mundo. Falei com o confeiteiro, ele já veio com um bolinho para mim, assim, ali. Cheguei um dia, que mundo que eu tô? Onde é que eu tô? Errei? Será que eu errei de lugar aqui? Porque tu chega na unidade, tá todo mundo correndo de um lado para outro ali, né? Aí saí, depois de tarde eu liguei pro CEO dessa empresa, disse assim, pô, meus parabéns, hein? Pô, lá na unidade tal, lá tá uma felicidade. Ele chegou, não vou te mandar para aquele lugar, tá? Porque eu te respeito muito, tá? Mas olha aqui, ó, lá eu pago quase o dobro do piso, os benefícios são diferentes.
não ganho, tô me ralando para ganhar, para não perder dinheiro lá. Só pode o pessoal estar feliz, eu é que não estou. Então, quer dizer, então são situações assim. Agora, normalmente, assim, tu só vê, e o pessoal também, por outro lado, os donos, os diretores, eles não querem passar para gerente que esse é o maior problema. Então, eles começam a gerenciar de outra maneira, assim. Não, para aí, resolve. É tu que não está sabendo fazer a gestão, alguma coisa nesse sentido, né? Para não dar o braço a torcer, né? Respondi, Adriano, ou não? Às vezes eu entro num outro assunto assim, mas espero que... Não, tu me respondeu sim. fala sobre mão de obra, né? Inclusive, você trouxe, me fez pensar na época que eu estudei numa escola aqui em Belo Horizonte, chamava Plug Minas. Lá era um lugar enorme, atendia, eu acho que uns 800 alunos, e a gente tinha uma cozinha lá que ela funcionava do café da manhã até o jantar, e ainda servia um lanche depois da saída, né, às 10. Então, você me fez lembrar do relacionamento que eu tinha com o pessoal da cozinha de lá. Que era isso mesmo, né? O pessoal servia muito com um sorriso no rosto, eu conhecia todo mundo, conhecia a nutricionista de lá. Inclusive, esse papo de hoje eu fiquei muito animado para entender como é que é o backstage daquele lugar que, quando eu estava lá com meus 18, 17 anos, eu olhava e ficava meio assim, como é que isso aqui funciona? Porque eu achava demais que só no meu horário, né, eram 250 alunos. Sim. Então, era uma complexidade, tinha que pensar ali, porque tinha um curso de arte, também tinha um curso de circo acontecendo, então tinha uma alimentação especial para esses alunos que estão fazendo ali exercício físico. Então, fiquei bem curioso e gostei da sua resposta, achei que você trouxe aí um contexto bem interessante para mim também e para quem está ouvindo a gente. Mas aí, Getúlio, voltando aqui para o nosso papo, numa consultoria técnica, né, especialmente num setor específico, não basta só distribuir projeto, né? Você tem que ter a pessoa certa em cada operação, que é um ponto que você comentou aí dos gerentes que estão ali cuidando disso, né? Como que vocês formam esses novos gerentes? Acredito que deve ser muito difícil por essa escassez de mão de obra, mas o André até comentou, né? Como é que você acha essa pessoa perfeita para estar ali dentro do segmento, que entende de gerir? Quais são os desafios para encontrar essa pessoa? Antes, deixa eu complementar essa pergunta. E aí eu vou inclinar ela mais para o lado do nutricionista, porque até, me corrija, Getúlio, se eu tiver entendido errado, mas o nutricionista ele está nessa linha de frente ali entre a gestão e a cozinha, e até determinando ali a quantidade de proteína nas refeições, como você mencionou. E aí, quão difícil é a gente achar, acrescentando a pergunta do Adriano, a gente encontrar um nutricionista que tem esse perfil de gestão também. Porque a maioria do nutricionista, ele quer somente saber quantos carboidratos que tem, quantas proteínas que tem. Isso aí, tem razão. Nós temos, não sei se é sorte ou seja qual é a característica que nós três, os sócios, tem, está muito próximo dessas meninas. Tá? Então, a Renata e o Muxão tem 200 watts, 300 e-mail para responder por dia, vídeo de tudo que é lado, assim, e a Renata acorda às 5 da manhã e às vezes é 10 horas da noite, está trabalhando também. E o pessoal, a motivação que eles conseguem, tanto o Muxão como a Renata, dá para essas pessoas, eles adoram trabalhar conosco. É uma coisa tão natural essa emoção, assim, e eu acho que isso, assim, é o que nós conseguimos manter essa equipe. Tecnicamente, pode ter umas com mais conhecimento que a outra, mas nós procuramos incrementar muito o relacionamento. Então, tanto interno entre nós, quanto com o cliente. Então, isso, assim, botar emoção naquilo que a gente faz, que a gente adora o que faz, e isso aí é o que a gente consegue, e tem muita gente que quer trabalhar conosco. Hoje nós estamos procurando mais dentro daquilo que nós falamos. Não dá para crescer muito a parte
estrutural tem que ir acompanhando, né? Conforme vai indo, olha, vamos investir mais aqui e ali. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, tanto o Muchon como a Renato, o nosso pessoal, eu vejo que eles exercem uma liderança gostosa, assim, que eles realmente fazem questão de estar junto. Nós fizemos uma reunião mensal, presencial com todo mundo, e as reuniões vídeo são permanentes, né? São permanentes. Tá? Então, é isso aí. Eu queria voltar um pouquinho, que eu acho que é importante. Uma característica que no segmento tem, Adriano, quando tu vê aquele balcão lá na tua escola, tá? Terminou o almoço, se tu fosse o último a almoçar, o feijão na minha casa, eu faço segunda-feira e dura até sexta, tá? Mal, faz ali, esquenta tudo. Sabe que é um crime que acontece? Toda refeição que sobra vai pro lixo. Vê tanta gente passando fome, né? E não é permitido, e tem a legislação, me parece que é estadual, que se tu fornecer para algum asilo, para alguma creche, para alguma instituição e der um problema, o dono da cozinha pode ser responsável até criminalmente. Então, é uma solução que poderia ser feita, né? Então, o desperdício é uma coisa assim que nós também nos preocupamos com esse desperdício, né? Então, é uma coisa que diariamente a gente convive com isso. E é um crime que acontece com esse desperdício, né? Você matou uma curiosidade que eu tinha de quando eu era adolescente, que eu ficava pensando nisso também. Que chega um momento ali que eu chegava atrasado ali, ia almoçar, aí eu vi ali que estava sobrando comida, eu ficava pensando, será que eles fazem o que essa comida, né? Eles guardam. A carne vira bolinho, mas não existe isso, sabe que não existe. Impressionante. Nas cozinhas, restaurante comercial, eu não quero falar por não questão ética, mas ele não tem a fiscalização que nós temos. Uhum. As nossas empresas mesmo, olha, é caso de demissão se uma gerente permitir que seja aproveitado. E também, muitas vezes, o nosso funcionário talvez falte refeição em casa, ele não pode levar para casa, né? Então, é uma coisa que eu não sei como arrumar isso aí, mas é muito triste, né? E é um desafio também, né? Aí, para o pessoal das startups que escuta a gente, quem sabe uma solução nessa legislação de, pelo menos, minimizar, né, Getúlio? Porque nem 80, né? Tem coisas que a gente sabe que não estraga da noite pro dia, se bem condicionado. Claro que não. E, enfim, se a gente come o nosso feijão ali de segunda até na sexta-feira, existe um meio termo, né? Claro, e hoje tem recipientes, daqui a pouco tinha que, os órgãos públicos tinham que montar algum incentivo para isso, né? E atender restaurantes populares, Então, não é que vá todo dia sobrar aquela quantidade, mas quando sobra, por favor, congela e manda, né? Faz alguma coisa nesse sentido, assim, tecnicamente tem aparelhos, tem equipamentos para isso, né? E, novamente, né, se a gente inclinar de novo aqui para o universo da gestão do dia a dia, dos projetos, querendo ou não, é recurso que está sendo jogado fora, e isso acaba influenciando no custo operacional da cozinha, da refeição, e indiretamente ou não, isso acaba passando para o serviço ou para o produto daquela indústria, né? Com certeza, com certeza. Getúlio, para a gente finalizar aqui nosso papo, né? Depois de tantos anos de mercado, vocês provavelmente continuam acompanhando as mudanças importantes no perfil de clientes, né? Hoje, nos modelos de operação, principalmente na demanda das empresas, vocês atendem operações que estão cada vez mais complexas, né? Inclusive em ambientes compartilhados.
E eu queria entender como é que funciona nesses ambientes, né? Por exemplo, no modelo de alimentação compartilhada entre múltiplas empresas no mesmo espaço, como é que funciona isso? Como é que é a gestão desse tipo de modelo, né, que acontece? Sim. São condomínios, né, que têm se espalhado assim em todo o Brasil, né? E esses condomínios é uma gestão inteligente, né? Porque são várias empresas que compartilham segurança, limpeza, energia e alimentação também, né? Então, mas é um trabalho diferente, porque tem os mais diversos tipos de empresas. Tem empresas que são monousuários, quer dizer que somente, principalmente essas grandes, Mercado Livre, Shopee, que eles mesmos só usam todo o condomínio. Agora tem outros que têm 10, 12, às vezes 20 clientes dos perfis mais diferentes possível. Então, nós temos que fazer a mescla assim e cada um se acha meio dono do restaurante. Então, nós temos que, nessas reuniões, assim, é bem interessante e o desafio é grande, porque tem os próprios perfis dos funcionários, tem uns que são mais administrativos, outros são mais operacionais. Então, o cardápio tem que atender a todos com um número talvez maior de saladas, tem que fazer outras opções, daqui a pouco utilizando o mesmo custo, onde tem muita gente jovem, daqui a pouco oferecer lanche com hambúrguer, batata frita, numa ilha separada, que seja o mesmo custo da refeição. Então, hoje a tendência, assim, que a gente atua muito mesmo com condomínios, tá? Todos não, mas grande parte dos condomínios, assim, nós estamos fazendo essas concorrências, esses bids. Muito legal, tô imaginando essa reunião de condomínio, né? Deve ser muito mais complexa, né? Imagina, é que nem reunião de edifício, assim, onde os condôminos, imagina assim, as brigas que dão, né? Mas a gente tem um sucesso bem grande com eles. Legal. Agora, para a gente fechar aqui o episódio, estou fazendo essa pergunta para todo mundo que vem aqui no Cubo Verde, que é, se você pudesse voltar lá naquele primeiro momento, vamos para o momento lá da transição para o modelo atual, o que você falaria para o Getúlio daquela época? O que você diria para ele? Bom, para o Getúlio, propriamente, não se mete em ser dono de cozinha porque tu não entende coisa nenhuma, tá? Seja um consultor, porque o consultor, ele fala assim, eu brinco com todos os meus clientes, o consultor, ele chega e diz assim, olha, faz assim, isso, aquilo. Aí se deu errado, eu só posso dizer sinto muito, é isso, né? E aí vai vender o cara. Então, claro que eu tenho certeza que nós, mais na nossa vida profissional, acertamos muito mais do que erramos. Agora, não tem quem não tenha errado e, graças a Deus, tenha aprendido com esses erros, né? Mas um conselho que eu posso dar, ponha muita emoção naquilo que faz e cada vez mais com muita honestidade, transparência, ética. Hoje eu falo assim que a malandragem é ser correto, tanto internamente quanto cliente. Problemas vão ter, mas a malandragem hoje, já teve tempo os caras sonegavam aqui, tinha ali, não dá mais, tem que ser correto, ser eficiente, transparente. Pode ter um ou outro degrau que tenha que baixar, mas vai subir muito degraus acima. Certo, pessoal? Certo. 52 anos à frente aí no empreendedorismo. Parabéns, Getúlio. Obrigado pela sua participação. Enriqueceu muito aqui o papo nosso e esse papo acaba, consequentemente, ajudando outras pessoas que nos ouvem sempre. Obrigado. Estou à disposição de vocês aí. Um grande abraço. E
só pra gente finalizar aqui, gosto sempre de falar em todo episódio do Cubo Verde que cada conversa complementa a outra, né? Então, convido você que tá ouvindo a ouvir os outros episódios. Curta a gente lá no Spotify, dá 5 estrelinhas lá, comenta se você teve algum insight, quer compartilhar alguma coisa com a gente, indica o podcast e queria te agradecer, Getúlio, uma conversa muito boa, gostei bastante de ouvir e a coisa que eu mais gostei, né, de saber é que você se preocupa em colocar sorriso no rosto das pessoas. Eu achei isso muito, 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 muito bom, sabe? É bom ver que tem gente empreendendo hoje em dia que pensa nisso, né, que fica feliz vendo alguém trabalhando com um sorriso no rosto e feliz com o que está fazendo. Muito obrigado. Eu que agradeço, gostei muito também. Grande abraço para você. E é isso, pessoal.